Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Cuidado do Alto. Um momento especial onde olhamos para dentro sem tirar os nossos olhos do alto. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio número 29, onde vamos estudar o Provérbios 11. Mais um provérbio que vamos estudar. No Provérbios 11 nós vamos ver, ele fala em alguns versos sobre uma mesma temática, sobre generosidade, sobre fazer o bem. No verso 17 do Provérbios 11 diz: quem faz o bem aos outros, a si mesmo faz. No verso 24 diz: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. No 25 diz: o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Esses versos, eles trazem grandes ensinamentos para a gente. E vamos aprofundar, um pouco neles. Eles falam sobre bondade, Quem faz o bem aos outros, a si mesmo faz. Bondade, fazer o bem. Fazer o bem e tirar o olho do nosso umbigo. Às vezes, o que precisamos, na verdade, é parar de pensar em nosso problema. Passamos tanto tempo que idolatramos muitas vezes a nossa dor, a angústia. Olhar para o outro também é autocuidado. É ser generoso. Ah, mas não estou tendo nem para mim. Use o que você tem. O que você pode fazer com o que tem? É uma oração? É mandar uma mensagem? É fazer um bilhete? Ações como essas podem fazer a diferença na vida de alguém. Quiçá curar a dor de alguém. Estudos voltados para a ciência do bem-estar mostram diversos benefícios para a saúde ao fazer o bem. Inclusive, nos ajuda a lidar melhor com os nossos próprios problemas. Eu sei que quando se fala sobre autocuidado no mundo cristão, muito se fala sobre a necessidade de nos amarmos primeiro para então amarmos nosso próximo como a nós mesmos. Bem, nos versículos de hoje nós vemos que, na verdade, na medida que amamos os outros, nós também somos abastecidos. Na medida que abençoamos, nós também somos abençoados. E não, nem sempre vamos estar com todas as áreas da nossa vida incríveis e perfeitas. Mas ainda assim amar será a nossa missão. E é a nossa maior missão. Tanto que quando a vivemos, somos abundados de amor. Quantas vezes eu pude abençoar alguém emprestando o meu ouvido e sair curada em tantas coisas através daquela simples conversa? Muitas pessoas não fazem ideia do quanto aquele momento que a pessoa abriu o coração, e normalmente as pessoas conversam comigo, sobre esse universo de saúde mental, sobre suas questões, e a pessoa não faz ideia de tudo que ela falou ali. Deus usou aquele momento, enquanto eu emprestava meu ouvido para a pessoa desabafar, abrir o seu coração, o Senhor ia me curando de certas coisas, ia abrindo minha mente para algumas coisas, ia me abençoando. Eu acredito, na verdade, que hoje o maior presente que a gente pode dar para alguém é um pouco do nosso tempo. É estarmos de presente de verdade, É ouvirmos, acolhermos, é amar como Cristo amaria. Como diz os versos, aquele que dá generosamente vê aumentar as suas riquezas. Tem bênçãos na doação, na nossa entrega. Quando nós somos generosos, generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. É um pouco do princípio da semeadura, da lei da semeadura. Aquilo que a gente está depositando, isso volta pra gente. Então, não necessariamente a gente só deve amar quando nós estamos nos amando. Mas muitas vezes nós somos abundadas de amor e preenchidas com o amor de Deus quando decidimos amar, porque nós amamos porque Ele nos amou primeiro e não porque nossa vida está bem, maravilhosa e perfeita. Deus nos criou para nos relacionarmos, nos deu o poder da comunicação, nos criou para vivermos em sociedade. Sim, talvez você seja uma pessoa naturalmente comunicativa, ou talvez você é do meu time, que eu não sou muito essa pessoa super comunicativa. Embora você me veja aqui expondo muitas vezes muitas situações, quem me acompanha pelo Instagram vê que eu faço vídeo, faço stories. Quem já me acompanha há mais tempo sabe que na época das lives eu fazia muita live.
eu dou palestras, dou aulas, enfim. Embora tudo isso, eu não sou uma pessoa naturalmente comunicativa. Eu não sou a pessoa que chega na fila e já puxa uma conversa. Não sou essa pessoa. Eu tenho um pouco mais de dificuldade de ser naturalmente assim. E eu sou uma pessoa que, se eu olhasse apenas para o meu umbigo, eu viveria isolada do mundo. Mas eu entendi com o Senhor que Deus não me criou para viver isolada, buscando meus próprios interesses, como diz a Bíblia. Quem se isola procura seus próprios interesses, né? Deus me criou para viver em sociedade. Deus me criou para amar, para abençoar outras pessoas, para viver junto das pessoas, para viver os relacionamentos. E sim, é desafiador, muitas vezes é desafiador lidar com pessoas diferentes, lidar com pessoas que são mais desafiadoras. Mas Deus não nos criou para vivermos isolados. Isso nos adoece. E a pandemia veio para provar isso, não é mesmo? Acho que eu não preciso justificar muito. A pandemia deixou bem claro que nós não fomos criados para vivermos isolados. Por isso, se a gente quer se cuidar, se você está passando por algum momento, se você está talvez um pouco cansada, exausta mentalmente, ame alguém. De novo, você não precisa se sobrecarregar para fazer isso. Mas com o que você tem, com o pouquinho que você tem, como que você pode amar alguém? Do que você pode dar, se doar? É seu tempo? Mimando alguém com alguma lembrancinha, com um chocolatezinho? O que é que você pode fazer diferença na vida de alguém? Olhando no olho, dando um abraço, dizendo que ama, mandando uma mensagem. Ame o seu próximo. Não estou falando de você se sobrecarregar ou se anular e se negligenciar em prol do outro. Isso não é amor. Afinal, isso você só estará limitando ainda mais o seu tempo e energia para amar mais. Porque, pensa comigo, se você já está sobrecarregada, exausta, e você decide se anular, se negligenciar em prol do outro, dar além do que você tem de energia, de saúde, e deixando de cuidar da sua saúde, você só está limitando. Vai chegar no momento em que você vai ter menos força ainda para cuidar de quem você precisa cuidar. Porque se você não cuidar da sua saúde, você vai adoecer, isso vai piorar, você vai ficar mais limitada ainda. Vai ter isso que você precisa fazer, que você precisa cuidar, você vai ter menos tempo e menos energia e menos saúde para isso. Então a gente precisa fazer na mesma medida, se cuidar e cuidar da nossa saúde. Uma coisa não anula a outra. Fez sentido? Eu quero que vocês entendam que eu não preciso estar num cenário perfeito para amar meu próximo. Mas eu também não preciso me anular e deixar de cuidar da minha saúde, me anular para amar o outro. Eu posso, sim, cuidar da minha saúde e ainda assim amar, na medida que eu posso, com o que eu posso, com a energia que eu tenho, com o momento que eu tenho. Entende? A gente não precisa, o amar não precisa necessariamente dar para além do que a gente está podendo no momento. Às vezes a gente quer se anular, se negligenciar. Não, é porque é em prol do outro. Não, é porque eu vou amar. É porque não, meus filhos precisam de mim. Tá, mas se você não se cuida, é bem aquele exemplo da máscara de emergência no avião. Primeiro a máscara em você. Quando você coloca a máscara em você, aí você consegue ajudar outras pessoas. Entende? Então a gente se cuida até para que a gente ame mais. Isso deve ser inclusive uma motivação para que a gente ame mais. A gente não precisa estar 100% para amar. Mas a gente precisa sim se cuidar para que nós possamos ter mais tempo e mais energia para abençoar cada vez mais pessoas. Porque se a gente com mais energia e com mais saúde, a gente tem mais possibilidades de amar um número maior de pessoas. Entende? Quanto mais adoecida, quanto mais limitada você estiver, mais difícil, mais limitada você vai estar para amar outras pessoas. Eu espero que tenha feito sentido aí, tenha ficado claro. Mas eu falo em dar o que você tem, no momento que você tem, na fase que você está, mesmo que não seja muito. E a matemática de Deus quanto mais divide, mais tem.
Falando em generosidade, vamos falar sobre o pensamento de escassez? Eita, que esse assunto é um assunto que eu queria trazer faz tempo, mas só agora o Senhor permitiu. Você tem esse tipo de pensamento ou só acontece comigo? Vamos lá. Lá vai eu me expor. Ai, vocês podem me julgar, eu deixo. No meu processo de autoobservação, eu percebi um comportamento que se repetia com bastante frequência. Eu estava em uma fase da vida que eu usava bastante o freezer ao meu favor em casa. Então eu passei a congelar tudo. Afinal, eu tinha essa lei de quem congela sempre tem. E estávamos em uma fase que todo dia a gente fazia vitaminada. A gente não é muito do café aqui em casa, então toda manhã a gente fazia vitaminada. Então eu sempre tinha banana congelada no saquinho no freezer. Comprava várias bananas, descascava, congelava elas. Mas sabe o que eu fazia? Ai, gente, eu vou contar esse segredo pra vocês. Ai, que vergonha. Mas eu vou me expor. Eu não deixava a banana acabar. Eu sempre deixava, vai fazer sentido, tá? Nessa história não é sobre banana. Eu sempre deixava, nem que fosse um pedaço minúsculo, tipo 1/3 da banana dentro do saco. Já tinha acabado todas as bananas, mas eu deixava sempre um pedacinho dentro do saco no congelador. Gente, eu não tinha coragem de usar. E de ver abrir o freezer, o congelador, e ver ali o freezer sem a banana. Só para contextualizar vocês, nesse momento da vida, não é que a gente estava vivendo um momento de aperto financeiro. Então, o ponto aqui não era que não tinha dinheiro para comprar, eu estava preocupada porque amanhã não ia ter dinheiro para comprar banana. Esse não era o ponto. Então, eu estranhei aquilo exatamente porque não era esse contexto, sabe? Então, eu falei, gente, por que eu tô nesse apego desse pedaço da banana? Por que eu tô preocupada com esse pedaço da banana e ficar aí? Se tá tudo bem, amanhã a gente vai comprar mais banana e vai ter mais banana. E por que eu não quero ver esse saco vazio ou tirar esse saco do freezer e olhar e não ter a banana? Vocês devem estar me achando maluca, né? Mas vamos lá. Então eu fui a fundo e entender o que estava acontecendo com a minha mente. Entender melhor o que estava dentro de mim, o que era isso, que preocupação era essa. E eu percebi que eu estava tomada de pensamento de escassez. Uma preocupação extrema com a falta. Talvez por um dia. E aí eu fiz essa leitura. Gente, primeiro, eu tenho uns bons anos aí de terapia, de autoanálise, de fazer esses exercícios internos. Então, muitas vezes eu consigo acessar muita coisa minha. Tem um pouco mais de facilidade. Talvez você vai precisar de um tempo maior. E eu também não foi muito rápido esse exercício. Precisei ficar mais semanas exercitando, investigando isso dentro de mim, para chegar nessa conclusão. Mas da conclusão que eu cheguei, que eu vou te explicar agora. Talvez, e aí eu quero que você traga para sua realidade e entenda se faz sentido para você e em que momento você tem pensado isso, tem sido tomada pelo pensamento de escassez. Eu fui entender melhor e eu percebi que eu estava tomada desses pensamentos, né? Porque por um dia eu ter perdido algo muito valioso e significativo de forma muito repentina, que no meu caso foi meu pai, de alguma forma esse alerta acendeu nessa época da vida. E por alguma questão aí, que são outros detalhes da vida. Mas naquele momento eu direcionei para a banana. Eu estava expressando isso através da banana. Mas aquilo era a expressão do meu medo da falta. O pensamento de escassez, ele tem essa raiz do medo da falta. O medo de não ter. Eu tenho hoje, mas a qualquer momento eu posso não ter mais. Como foi com a situação do meu pai. Então, assim, o nosso cérebro... Assim, eu sei que a sensação terrível era essa e não quero experimentar novamente. Então, assim, meu cérebro lembra da sensação que foi eu perder meu pai de uma forma muito repentina. E eu não quero viver essa sensação novamente. E naquele momento, só para você entender, nosso cérebro ele não entende como situações diferentes. Ah, não, uma banana tem um valor específico e meu pai tem outro valor, óbvio. Mas muitas vezes nosso cérebro, ele enxerga e quando ele liga o alerta, a ansiedade, por exemplo, ele liga o alerta de que eu estou em perigo. Esse perigo pode ser, tem um leão na minha frente e ele vai avançar e vai me matar. Ou esse perigo pode ser, eu estou na frente de muitas pessoas e eu preciso apresentar um trabalho. Mas a forma como o cérebro e o seu corpo vai funcionar é o mesmo. Então, muitas vezes, a gente precisa trazer essa comunicação e nos acalmar e fazer esse exercício para conseguir acalmar o nosso corpo. Porque
O cérebro não faz essa separação de, pera, isso aqui é só uma banana. Isso aqui não é seu pai. Então, embora tenha pesos e valores diferentes, a situação dentro da minha cabeça era a mesma. O medo da falta. Era o mesmo medo. Então, aquela preocupação que eu tava de, não pode deixar essa banana, era o medo de perder. Quantas vezes a gente deixa de abençoar? Imagina se alguém chegasse para pedir uma banana de mim, certamente eu não daria metade um terço da minha banana que estava congelada. Tanto que eu não dava, né? Quando eu precisava abençoar meu lar de fazer uma vitaminada, eu não usava aquele micro pedaço. Não usava. Porque eu tinha um medo da falta. Tava um alerta no meu corpo. Eu estava tomada do medo da escassez, de perder, de faltar. E eu estava me apegando a uma coisa tão pequena que é a banana. Percebe quão absurdo é? Às vezes a gente está tão apegada a uma coisa tão... Por que você está apegada a isso? Um negócio tão assim, que quando você pensa, gente, mas isso não tem tanto valor. O que é um pedaço de banana? Não era um pedaço de ouro, gente, era um pedaço de banana. Mas eu estava transferindo para a banana uma preocupação e um medo de perder algo. Quantas vezes a gente deixa de abençoar, de sermos generosos, porque estamos com medo da falta? Porque a gente precisa garantir que vai sobrar amanhã. E assim a gente expressa muitas vezes a ausência da nossa fé. Definitivamente nós não temos o controle sobre o nosso amanhã. Sim, claro que podemos e devemos nos precaver e fazer planejamentos e reservas. Mas você sabe quando vai além. Quando no fundo você deseja ter o controle de tudo e você teme a falta, por medo de perder algo de forma repentina novamente e não por prudência. Você sabe distinguir o que é prudência e o que é um controle excessivo seu. Em que área da sua vida você tem tentado manter um controle ali para não perder? Isso tem deixado você tensa, isso tem deixado às vezes você nervosa, você preocupada, porque você está com medo da falta. O que é que está fazendo você ter um controle extremo para algo que não necessita desse controle todo? Que você vai olhar e vai ver só uma banana. Eu não preciso disso. Eu tenho um Deus que vai cuidar do meu amanhã. Vai ter banana amanhã. E se não tiver amanhã, não tem problema, porque eu não preciso comer banana todo dia. Tá tudo bem, tá tudo bem. Eu preciso informar isso pro meu corpo, tá tudo bem. Eu não preciso de comer a banana todo dia. Eu não preciso estar certa todo dia. Eu não preciso que as pessoas aprovem a forma como eu educo os meus filhos. Às vezes a gente fica nessa prisão de, ai meu Deus, mas o que as pessoas vão pensar? Mas as pessoas vão aprovar ou não vão aprovar a forma como eu concordo, como eu reajo com meu filho, como eu trato meu filho? Será que a gente está tendo essa mesma preocupação para entender, será que Deus está se agradando da forma como eu crio meu filho? Talvez não seja o filho, talvez seja algo no trabalho, não sei. O que você tem, assim como eu naquela época, se apegado ao controle? Porque você no fundo está com medo da falta. E quando a gente faz isso, sabe o que a gente está falando? Senhor, eu não sei se você é forte o suficiente para suprir o que eu preciso amanhã. É isso que a gente está falando. Deus, desculpa, mas eu não confio no Senhor. E eu preciso cuidar, eu preciso fazer um plano B aqui. De novo, nós não estamos falando sobre precaução, se planejar, fazer reservas, ter prudência. Você sabe muito bem do que eu estou falando, porque você sabe a diferença de quando você tem prudência e de quando você está com excesso de cuidado. A gente sabe quando a gente está cuidando dos nossos filhos, não, isso aqui é para eu ter atenção, isso aqui eu preciso tomar cuidado, não, é prudência isso aqui. Mas isso aqui é excesso de... Eu estou demais aqui, um excesso de cuidado aqui que tá descontrolado, esse excesso de controle. Entende? Pense bem sobre como esse pensamento de escassez tem prejudicado você a exercitar a generosidade. Você está pensando que tá faltando e está deixando de ser generosa.
e de poder abençoar outras pessoas com a sua vida, com o seu tempo, porque você está ali controlando. Você está ali, não, tem várias coisas que não pode, tem que sair tudo muito perfeito, não posso errar. Não pode sair daqui, não pode sair do meu controle. E você está se adoecendo, se estressando e deixando de ser usada para abençoar outras pessoas, para ser generosa com a sua vida, abençoando outras pessoas. É fácil hoje em dia dizermos que estamos sobrecarregadas demais para carregar os fardos dos outros, que estamos sem tempo demais para doarmos alguns minutos para ouvir alguém desabafar. A gente tem paciência para ouvir um áudio de 2 minutos, gente. Que estamos sem energia e disposição para trazer alívio para nós mesmos, que dirá para alguém. Mas a verdade cruel é que fomos criadas para isso. Nós fomos criadas para amar, para carregar os fardos uns dos outros, para ouvir os outros, para trazer alívio para a vida dos outros. E se não estamos conseguindo fazer isso, algo errado está acontecendo. Precisamos nos cuidar em todos os sentidos, de modo que não encontremos desculpas para amar. Se estamos sobrecarregadas demais para carregar os fardos dos outros, precisamos nos cuidar, precisamos entender que precisa ser ajustado para que eu ame como Deus me chama para amar, como é a missão que Ele colocou na minha vida. A gente precisa se cuidar, a gente precisa olhar para dentro e termos uma vida de generosidade, termos uma vida de amor, nos doar, trazer alívio para os outros, ser uma bênção, ser uma fonte de bondade, uma fonte de amor e transbordar amor na vida das pessoas. Assim nós iremos nos cuidar também e seremos abundantemente transformadas e abundadas de amor através da nossa doação. Que a gente se cuide, que a gente repense, que a gente avalie e que a gente seja generosa. Pare de ficar pensando, tendo pensamento, se afogando em pensamento de escassez, abraçando as coisas. Não, mas eu tenho que cuidar aqui das minhas coisas, do meu tempo, do meu problema. Não é o meu, eu tenho que olhar para o meu, eu tenho que olhar para o meu umbigo, não posso deixar faltar nada aqui, eu não posso, tenho que dar atenção só para cá. E aí eu deixo de abundar, de abençoar outras pessoas. Eu deixo de amar. E isso é sério. Deus abençoe a sua vida. Vá te dando sabedoria, abra sua mente, seu coração para aquilo que precisa ser ajustado, aquilo que precisa ser cuidado. E que você seja uma fonte abundante de amor na vida de outras pessoas. Que se cuide para que você não encontre desculpas para amar. Deus abençoe sua vida. Se esse episódio edificou sua vida, deixa sua reação aqui e compartilhe também com outras pessoas. Um grande abraço.